O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. A revogação do visto de entrada para os Estados Unidos do ministro do Soviético Tribunal Federal Alexandre Uglandi, seus aliados e familiares, deixou o Brasil nervoso, roendo as unhas na ponta da poltrona. Causou ondas de gagueira nos telejornais. Mas eu acabei de receber uma postagem do secretário de Estado, Marco Rubio, que acabou de sair. Acontecer, que é a retirada do visto, não só do Alexandre de Moraes, mas dos aliados dele, entre aspas. Memes maravilhosos. E comemoração nas ruas. Mas e os próprios sancionados e todo o ecossistema de parasitas que se penduram em suas togas? Como reagiram? Eles basicamente esconderam o choro por trás de uma máscara de sorriso e comprovaram a célebre frase de Olavo de Carvalho: riso de deboche é argumento de... A corrida para mostrar para todo mundo que eu tô pleno, nem ligo. Foi tão escancarada e desesperada que parecia até a minha ex, Jocilene, que apenas um dia depois do fim do nosso namoro, postou uma foto na balada com 10 caras e a legenda: Feliz demais! Barroso, o seu peru do judiciário com alma de artista, foi flagrado dançando no povoado de Atins, em Barreirinhas, região dos Lençóis Maranhenses. Natural como a luz do poste. O que mais me choca nesse vídeo é que ele tá dançando com uma mulher. Pelo visto, ele seguiu os conselhos do lambibotas e gazela saltitante Randolph Rodrigues. O Nordeste brasileiro tem as praias mais lindas do mundo. Aliás, já notou como sempre que o STF está pressionado, o Barroso aparece cantando, ou em algum show, ou dançando? Pode ser um traço narcisista ou um mecanismo de enfrentamento do estresse, mas pode ser algo mais. Pode me chamar de chapéu de alumínio, mas para mim isso é psyops, operações psicológicas. Pode ter certeza de que foi filmado e vazado propositalmente, assim como essa dança ridícula dele. O objetivo é tentar mostrar calma e controle, quando na verdade estão se borrando de medo. É uma forma de dizer: Eu nem queria mesmo. acham que vamos acreditar que eles não se importam. Mas nem só de dança interpretativa vivem as mensagens do STF. Uma declaração cuidadosamente vazada para fazer parecer que os togados não estão nem aí foi divulgada simultaneamente à dança do Barrosinho. Deve ser só coincidência. Segundo o jornal Valor Econômico, que por acaso é do Grupo Globo, um togado, em condição de anonimato, claro, enviou uma imagem com a frase: sempre teremos Paris, em alusão à célebre fala do filme Casablanca, de 1942. A referência cinematográfica foi interpretada como uma tentativa de desdenhar da gravidade da sanção imposta pelos Estados Unidos. Vamos esquecer por um momento que a Paris de hoje é bem diferente da Paris clássica e romântica de 30, 40, 50 anos. Vamos pensar na ironia da referência do togado. No filme Casablanca, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman vivem um tórrido caso de amor por alguns meses em Paris, até que ela é tomada por nazistas, com a colaboração de muitos parisienses, e aí o casal se separa. Em primeiro
lugar, para mim, é irônico que um operador do regime autoritário brasileiro se enxergue como Humphrey Bogart ou Ingrid Bergman, quando na verdade ele se parece mais com os nazistas. Tanto ele quanto os nazistas se consideram socialistas, perseguiram opositores, censuravam os meios de comunicação, prendiam quem pensava diferente. E ironia das ironias, Paris foi salva dos nazistas pelos Estados Unidos, esse país que rejeita o tal togado anônimo e romântico. Além do mais, para um magistrado, esse cara parece não entender muito de direito internacional. Tudo indica que em breve ele não terá mais nem Paris. A França, assim como outros países europeus alinhados aos Estados Unidos, costuma alinhar-se também com as sanções dos Estados Unidos, especialmente quando há risco de penalizações secundárias, como exclusão do sistema bancário americano, para evitar perdas econômicas. Tô passada. Além disso, o eurodeputado polonês do partido Lei e Justiça, Dominik Tarczyński, já avisou que irá propor sanções a Alexandre de Moraes e seus colegas na União Europeia. I will propose my draft resolution to put Moraes on sanctions here in European Union. Como membro do Parlamento Europeu, ele tem autoridade para propor resoluções assim. Isso sem falar nas sanções ao Brasil já cantadas pela OTAN, da qual a França é membro, e mais 31 países. Mas não fique triste, querido togado romântico. Vocês sempre terão Parecida do Norte. De todo jeito, a narrativa tem que seguir. Assim como o rabo da lagartixa, que continua se mexendo, agonizando, mesmo depois de cortado, a velha imprensa brasileira sente as dores do regime e reage a elas de forma bem barulhenta e, vamos combinar, ridícula. A colunista do papel higiênico com letrinhas Folha de São Paulo, Vômica Bergamo, ganhou o prêmio de puxa-saco do dia categoria imprensa, basicamente repetindo o discurso do puxa-saco do dia categoria parlamentar, o Randolph. Olha que post patético. Aos brasileiros aliados de Alexandre de Moraes. Yes, nós temos Nova York. Fica no Maranhão e tem até praia. Vômica, fica repetindo isso pra dormir, vai que dá certo. Sim, tá parecendo a Nova York. A Nova York do filme O Planeta dos Macacos. A Mônica Bergamo basicamente tá dando uma de Miriam Leitão e dizendo: entenda como viajar para o Maranhão é melhor do que ir para os Estados Unidos. Agora mostra a Quinta Avenida aí, Vômica, o lugar preferido dos socialistas de iPhone para comprinhas. Ou será que vão comprar tudo na feirinha da praia, no Maranhão? E as excursões da Lide nos Estados Unidos, que os togados tanto amavam, por que elas não eram feitas nesta Nova York do Maranhão? O que houve, Mônica Bergamo? Você e os ministros do STF não fizeram piada sobre o visto cancelado por Trump? Por que será? Acabou a graça. Outros colegas de profissão da Vômica tentaram convencer os brasileiros de que os Estados Unidos nem são grande coisa. Em 6 meses, Trump abalou a democracia e desfez mito americano. Sim, é verdade. Os Estados Unidos acabaram. Muito triste. Bom mesmo é ser expulso de casa porque uma facção resolveu tomar seu bairro como território. Isso sim é soberania e democracia. Do Comando Vermelho. Começaram cedo essas narrativas de democracia, né? Eu achei que eu ia esperar mais um pouquinho. Mas eu acredito. Democracia purgante, digo pujante, como a da togarquia brasileira, são poucos países que podem ter. O esquerdão, digo o estadão, também entrou no coral ensaiado. Estados Unidos estão com reputação abalada e já são tratados como economia emergente. Mano, é gente desse naipe que fundamenta as decisões de governo do Brasil. Se os Estados Unidos são emergentes, o Brasil é o quê então? Submergente? Subsolo do buraco?
Eu não tenho nem ideia das consequências de enfrentar a maior potência militar e econômica e tecnológica de todos os tempos. Mas certamente esses caras também não têm. Mas se a ala togada do regime ainda está fingindo que não doeu, a ala do executivo está bem mais preocupada. Além do esperneio do casal histérico Crazy Hoffman e Lindbergh Farinha nas redes, o Itamaraty ficou perplexo. E fico também perplexo! Quem nos conta mais sobre isso é a identitária chata de galocha da Globo News, Flávia de Oliveira. Absolutamente surpreendente. Hoje eu falei com muita gente do Itamaraty e a perplexidade ela é crescente em relação à escala, à proporção que esse episódio vem tomando, né? Seja do ponto de vista comercial, das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, seja do ponto de vista político-institucional. Nós tivemos, ao longo das 2 últimas semanas, uma reação muito forte do governo, seja do ponto de vista de atuação nas redes sociais, seja do ponto de vista de, como o presidente Lula fez, indicar o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin numa interlocução com empresários, a tentativa de sensibilizar empresários brasileiros, representantes de entidades empresariais no Brasil e no exterior para tentar fazer pressão sobre o governo americano. Em outro eixo, uma reação agora mais recente do Judiciário, a partir da decisão de ontem, das cautelares envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e aquela decisão absolutamente surpreendente, né, de Eduardo Bolsonaro, dobrando a aposta de um lado e, ao longo do tempo, e mesmo depois das cautelares, intensificando as ameaças às instituições brasileiras, a Alexandre de Moraes e seja lá quem mais, e, ao mesmo tempo, produzindo provas, né? Eu acho que o documento de ontem, 40 e poucas páginas, dão bem a medida da quantidade de ataques e da forma como eles foram coordenados. No Itamaraty, é muito surpreendente essa decisão de retaliação pessoal, particular, suspensão do visto de Alexandre de Moraes e supostamente do que são chamados de aliados. Não apenas a decisão, mas a forma, né? Uma comunicação a partir de rede social. Fiquem tranquilos, Globo News. Daqui a 11 dias, a situação só vai piorar e a dívida da Globo nos Estados Unidos vai ficar 50% mais cara. Mano, reparou? Essa mulher fala de cara lavada que prendem o ex-presidente em casa como forma de barganha no campo político para fazer uma troca de reféns. E nem pisca. É bizarro. No mais, a tática de se esconder atrás de ataques às instituições é velha. O pintor austríaco, o Stalin e até os milicos do Brasil usaram isso para justificar a perseguição e silenciar críticos. Instituições viram escudos para proteger abusos pessoais e esmagar opositores. Já o presidente Lula pensou em fazer o que ele faz melhor: roubar. Na sexta-feira saiu a notícia de que o governo Lula estudava limitar a remessa de dividendos de empresas americanas com operação no Brasil. Lula estuda roubar empresas americanas, não deixar o dinheiro que elas ganham aqui sair do país. Se o 9 Dedos realmente retivesse dividendos de empresas americanas, o Brasil seria puxado da tomada da mesma forma que a Rússia foi. Faria Lima teria que negociar em yuans. Mas aí, claro, o regime arregou e o Haddad correu para desmentir. A notícia é: o Ministério da Fazenda nega a possibilidade de que o Brasil retalhe os Estados Unidos com a limitação de remessas de dividendos ao exterior. A verdade é que as coisas devem piorar muito ainda. Trump já autorizou novas sanções a ministros do STF.
Além da revogação dos vistos, o Laranjão determinou ao secretário de Estado Marco Rubio que considere todas as opções contra Xandemar e aliados no Supremo Tribunal Federal. O presidente americano interpretou a ordem de impor medidas cautelares a Jair Bolsonaro como uma declaração de guerra e prepara uma onda arrebatadora de sanções contra a corte já na próxima semana. Está sendo considerado todo tipo de cardápio da Lei Magnitsky, incluindo o bloqueio de contas bancárias e arresto de bens nos Estados Unidos, além do congelamento de operações financeiras em instituições com sede em território americano e o cancelamento de cartões de crédito. Sanções tarifárias também devem ser ampliadas de 50% para 100%. Um embargo militar também é considerado. Buscou o contato veio. Eu consultei o VAR. Segue o jogo. E mais, a patroa do Chandesir também deve sofrer sanções. Os Estados Unidos colocaram uma lupa sobre as atividades da cônjuge de Chanderleia por avaliar que, por comandar o escritório de advocacia Barcy de Moraes, ela seria impulsionada pela atuação do magistrado no Supremo. Não que precise de uma lupa para saber disso, né? Além da perda do visto, a Casa Branca avança para aplicar punições com impacto financeiro a Viviane, a patroa do Xandemar, por acreditar que a maior parte da renda do casal seria composta pela atuação da advogada. Washington também estuda impor tais sanções a outros ministros da corte, cujas mulheres exercem a advocacia. Atualmente, as esposas de Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes atuam no meio jurídico. Algo me diz que a taxa de divórcios vai aumentar muito em Brasília nos próximos dias. Sabe o que é mais engraçado? Que a única moeda de barganha deles, eles já ferraram e humilharam de todas as maneiras. Inclusive já até prenderam, que é o Jair Bolsonaro. Ou seja, os Estados Unidos não têm mais motivo para parar ou para considerar. Ou cede e pronto. E para colocar a cereja em cima da popcorn and ice cream, a imprensa internacional já soltou de vez a mão do Xandão e agora deve dar um pé na bunda dele. Olha o que o Paulo Figueiredo, que até agora não errou uma, avisou sobre o que vai acontecer na semana que vem. Previsão. Ouvi dizer que nessa semana a imprensa internacional vai publicar coisas comprometedoras sobre o Alexandre, que a imprensa nacional não teve coragem. Esse papinho de que não há perseguido político no Brasil vai ficar ainda mais feio. Aguardem, só mais 72 horas. Quer dizer então que o Verdevaldo mandou o pendrive para a imprensa internacional? O timing faz sentido. E assim, senhores ministros, vocês podem continuar citando Casablanca, tentando fingir que perder o visto para os Estados Unidos não doeu. Podem até ensaiar diante do espelho aquele olhar distante de Bogart, com a voz embargada dizendo: sempre teremos Paris. Mas a verdade é que o roteiro de vocês está mais para os Trapalhões em Marte do que para o clássico do cinema. E se Paris fechar, Londres ignorar e Nova York bloquear, fiquem tranquilos, vocês sempre terão Caracas. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.